Você que tem acompanhado as nossas mensagens, dá uma força para o nosso canal, se inscreva, ative aquele sininho para receber as notificações de novas mensagens, compartilhe os nossos vídeos. Existem muitos irmãos precisando conhecer a palavra da verdade. Muito obrigado. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que reconhece a soberania de Deus. E a palavra de Deus diz assim, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 16. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Glórias ao nosso Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que essa palavra te faça ver a grandeza do nosso Senhor, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, minha família em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Deus soberano e que detém todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Não fique surpreso, meu amado irmão, minha amada irmã. Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Não se contente e nem aceite o que andam divulgando por aí. O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, é o Deus da Bíblia. Não é esse que muitos tentam nos fazer crer e seguir. No trecho que acabamos de apresentar, meus irmãos, muito rico de revelações de Deus, vemos o apóstolo Paulo fazendo algumas declarações que são incontestáveis. Quem crê na palavra de Deus não pode nem ao menos hesitar diante de qualquer uma delas. Vejamos, Paulo qualifica o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Jesus, como o Pai da glória. Paulo fala também da sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, o que significa que é mais do que excelente a grandeza do poder de Deus sobre o homem. Diz ainda o apóstolo que Jesus está à destra de Deus nos céus, o que muitos interpretam de forma inadequada, mas que em realidade significa que ele está revestido de todo o poder de Deus, e que ele está acima de todo principado e poder, e potestade e domínio, e acima de todo nome. E isso é para todo sempre. E que ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés.
e que ele é o cabeça da igreja, e ainda que ele é quem cumpre todas as coisas em nós. Ufa! E como pode um Deus tão grandioso, de tamanha glória, importância e magnitude, estar sujeito ao homem, que é tão limitado e apenas pó? Observem, irmãos, que quando Paulo afirma que Jesus está à destra de Deus, ele não está de forma alguma indicando que Jesus está sentado num trono ao lado de um ancião de dias, o Deus Pai, e que existe uma pomba revoando entre eles, e nem que existe uma trindade divina nos céus, e muito menos Maria. A palavra de Deus nos ensina que há apenas um Deus, um só Senhor, uma só fé e um só batismo, que naturalmente é o batismo no Espírito Santo. A visão apocalíptica de João também nos ensina que há no céu apenas um único trono, ocupado por apenas um único Deus, que é o nosso Senhor Jesus, que pode se manifestar tanto como o Pai, quanto como o Filho ou como o Espírito Santo. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 4, diz a palavra do Senhor: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Glórias a Deus. Depois, Apocalipse 4:2. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Glórias a Deus. Meus irmãos, mas o homem criou um Jesus pequeno, fraco, limitado, sujeito ao homem, e um homem forte, poderoso, maior do que Deus, que toma decisões as quais Deus tem que aceitar. Um homem que dá ordens a Deus e Deus tem que acatar e cumprir. Meus amados irmãos, quem não ama, segue e serve ao Jesus da Bíblia, anda longe do caminho da salvação. Porque somente esse Jesus que a Bíblia descreve pode nos conceder salvação. Tem que ser o original, o verdadeiro, aquele que tem todo o poder, autoridade e soberania, e não esse outro, falsificado, criado pela soberba dos homens, que tentam se auto-exaltar, diminuindo a grandeza de Deus. Não sigam, meus amados irmãos, as fantasias e fábulas desse povo sem conhecimento ou mal intencionado, mas sigam a orientação de João Batista com relação a Jesus. Aquele que vem do céu é sobre todos, e aquele que vem da terra é da terra. Tão simples, meus irmãos, quanto isso. Livro de João, capítulo 3, versículo 30, diz a palavra do Senhor: é necessário que ele cresça e que eu diminua.
Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Meus amados irmãos, não cabe ao homem questionar a autoridade, o poder e a forma de agir de Deus. Quem é o homem diante de Deus? Não existe nem meio de comparação. Deus faz o que quer e como quer. Ele nos escolheu, nos predestinou, nos exaltou e nos glorificou. Questionar essa verdade é questionar a palavra de Deus. Aí vem um irmão e diz: não, mas Deus nos deu o livre-arbítrio. Aí eu digo: me mostra isso na Bíblia. Se está na Bíblia, eu creio. Mas se não está, eu não creio. Contudo, eu vou te mostrar na Bíblia onde está a predestinação. Meus irmãos, naturalmente, o homem escolhe caminhos nesta vida sempre sujeitos às sanções de parte de Deus. Mas a área mais importante das nossas vidas, que é a salvação, Deus, que é perfeito, meus irmãos, jamais deixaria nas mãos do homem imperfeito. E aqueles que ele escolheu para si, de forma alguma perderão a salvação. Nós, os que cremos, meus irmãos, fomos adotados por ele. Mas não fomos adotados porque cremos. Nós cremos porque fomos adotados. Estamos guardados por Deus para o dia da salvação. E a herança que nos está reservada é incorruptível. Ou seja, não mudará jamais. Ninguém consegue alterar, meus irmãos, o que Deus já fez. Livro de Daniel, capítulo 7, versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as minhas visões, na minha cabeça, me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto, e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. E ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo o sempre e de eternidade em eternidade. Louvado seja nosso Senhor. Depois, Romanos 8,15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Depois, Romanos 8,28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou
para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Glórias a nosso Deus. Depois, Efésios 1:11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Depois, 1 de Pedro 1:1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Tremendo, meus irmãos, glórias a Deus. Aí eu pergunto, de todos esses trechos que acabamos de apresentar, onde está a mão do homem? Ou a decisão humana? Eu só vejo a mão de Deus e a determinação de Deus. Aí vem um irmão e me diz, não, eu sou salvo, mas preciso perseverar, senão perco a salvação. Meu irmão, você acaba de negar a onipotência, onipresença e onisciência de Deus. Se você é salvo, você vai perseverar automaticamente, por amor e gratidão a Jesus. Não porque você queira, mas porque Deus quer. E se você se desviar desse caminho, vai sofrer disciplina, correção e açoite. Mas não perde a salvação. Deus é o mesmo e não muda. Não existe, meus irmãos, um anjo com um borrachão na mão, apagando do livro da vida os nomes das pessoas que escorregaram. Isso não existe na Bíblia, isso é invenção humana. E tampouco outro com uma grande caneta pesada, escrevendo de novo o nome de cada um quando eles dão esmola a um pobre. A onipresença e a onisciência de Deus garante que Ele está ciente de tudo, em todo o tempo. Então, Ele já sabe o que vai acontecer lá no futuro. E mais, Ele já está também no futuro. Está no controle de tudo. Certamente, você já declarou isso, mas pelo que parece, foi da boca para fora. E os que estão com os nomes escritos no livro da vida são justamente os que serão salvos. Mas não serão salvos por mérito algum. Meus irmãos, nós não temos mérito algum. Mas pela misericórdia do Senhor sobre aqueles que Ele já escolheu e predestinou para a salvação. Glórias ao nosso Deus.
Livro de Salmos, capítulo 139, versículo 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Depois, Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Depois, Salmos 33, 13. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação, contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Depois, Provérbios 2, 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. Depois, Jeremias 10, 12. Ele fez a terra com o seu poder, ele estabeleceu o mundo com a sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Glórias ao nosso Deus. Meus amados irmãos, aí vem outro irmão e diz: espere um pouco, Deus tem todo o poder, mas a salvação quem escolhe é o homem. É mesmo? Eu pergunto. Então, se o homem é capaz, presta atenção, meus irmãos, de salvar-se a si mesmo, ele não precisa de Deus. Para que Deus, então? Abandone essa soberba, meu irmão. Não entre em contenda com o Senhor. É Deus quem faz todas as coisas, não o homem. Você já viu alguém declarar pública e abertamente que está escolhendo o inferno? Se conhecer, me avise, para que eu não ore mais por ele. Você já viu alguém orar ao Senhor pedindo para ir para o lago de fogo e enxofre? Eu não conheço ninguém que tenha feito isso. Aceitar a eleição, que significa a escolha, ou a predestinação de Deus, é o reconhecimento da soberania dele. É o conhecimento da multiforme sabedoria de Deus, das incompreensíveis riquezas de Cristo. É a ciência do mistério que desde antes dos séculos esteve oculto. Deus se compadece de quem quer e endurece a quem quer. Não questionemos a Deus. Nós somos apenas humanos, meus irmãos, enquanto que Ele é Deus. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 10. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Depois, Efésios 3:8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas
incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Depois, carta do apóstolo Paulo aos Romanos 9:16. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Glórias a Deus. Aí, meus irmãos, quando eu apresento os versículos que confirmam a predestinação do Senhor, como alguns que acabamos de ver, surge outro irmão e diz assim: não, espere aí, está bem, existe predestinação, mas também existe livre-arbítrio. Ora, meu irmão, abandone definitivamente essa soberba. Livre-arbítrio não está na Bíblia, mas na sua mente, colocado aí por aqueles que insistem em tentar desafiar a Deus. Não venha me dizer que o Deus poderoso, Criador de tudo e de todos, realizou uma obra incompleta, que deixou uma pontinha a cargo do homem. A obra, meu irmão, que Deus deixou para nós realizarmos é divulgar as verdades do Evangelho. Então, você deveria estudar a Bíblia, pesquisar, se aprofundar, para não prosseguir realizando declarações descabidas. Não podemos amenizar ou modificar a palavra de Deus, meus irmãos, para que ela caiba melhor na compreensão humana. Deus é o que Ele é, e não nos compete discutir os méritos do Senhor. Precisamos divulgar as verdades de Deus, cientes de que o trabalho de convencimento pertence ao Espírito Santo. Nós não temos a capacidade de converter a ninguém, nem a nós mesmos. Observe que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Ele que se compadeceu, escolheu a cada um de nós e nos aproximou dele com amor e graça. Livro de João, capítulo 6, versículo 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Glórias a Deus. Depois, Romanos 9:13. Como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece.
O evangelho da eleição, ou escolha, ou predestinação, coloca o homem no seu devido lugar e Deus no lugar de Deus, com total e irrestrita autoridade sobre tudo, nos céus e na terra. Dizer que é o homem que decide é tentar afrontar o poder e a autoridade do Senhor. Tentar assumir o lugar de Deus, além de tolice, é repetir um evento ocorrido no passado, com um personagem que você, meu irmão, não vai gostar de conhecer. O nome dele é Satanás. Ele quis ser como Deus e assumir o lugar de Deus. E foi condenado à morte eterna, às profundezas do abismo. Verifique se você já viu esse filme antes. Então, quem pensava assim, meus irmãos, que não pense mais. Afinal, somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Jesus é Senhor sobre as nossas vidas e não nós sobre a vida dele. Temer e obedecer ao Senhor é o princípio da sabedoria, enquanto que desprezar o conhecimento e tentar enfrentar o Senhor é pura estultícia e gera sérias consequências. Isaías 14:12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como deserto e assolava as suas cidades? Que não abria a casa de seus cativos? Todos os reis das nações, todos eles, jazem com honra, cada um na sua morada. Porém tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, como as vestes dos que foram mortos, atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como um cadáver pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será jamais nomeada. Glórias a Deus. Depois, 2 Coríntios 5,16. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora, já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Depois Salmos 111:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Depois, Provérbios 15:14. O coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos
se apacentará de estultícia. Meus amados irmãos, o que comentamos nessa mensagem corresponde basicamente a 2 erros praticados pelo povo de Deus. O primeiro é tentar colocar o homem no mesmo nível ou ainda acima de Deus. E o outro é seguir a um Jesus homem, crucificado, um Jesus morto, e que não corresponde ao mesmo descrito na Bíblia. Ele ressuscitou. Ele é um Deus vivo. Ele é um Jesus ressuscitado e glorificado. Em ambas as situações, meus irmãos, as pessoas estão seguindo a um falso Deus. Porque não é o Jesus da Bíblia. Mesmo sem existir imagem ou obra de escultura, é um falso Deus. Um ídolo criado pelas mentes humanas. Um Deus de pura conveniência. Não caia nesse erro, meu amado irmão. Ame sim, siga sim e sirva assim. Mas ao Deus vivo e verdadeiro. O poder e a soberania de Jesus são incontestáveis, incomparáveis, inigualáveis, sem precedentes e inegociáveis. Porque Ele não divide esses atributos com ninguém. Por mais que Ele nos ame, Ele sempre estará no lugar de Deus e nós no lugar de humanos, homens e mulheres. Tentar trocar esses lugares é um ato de rebeldia que nos coloca em rota de colisão com o Senhor. Livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 4. E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Porque, ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Louvado seja nosso Senhor. Essa recomendação, meus irmãos, do apóstolo Paulo, expressa de forma definitiva a qualificação da superioridade de Jesus perante todas as criaturas do mundo. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso significa que Jesus é totalmente Deus e que nós temos que estar perfeitos nele, porque ele é a cabeça de todo o principado e potestade. Nós somos deuses sim, meus irmãos, mas com letra minúscula, como nos ensina a Bíblia. Recomenda ainda o apóstolo para que tenhamos o cuidado de não nos deixarmos enganar por palavras persuasivas
que tentam nos fazer prisioneiros das tradições dos homens e dos rudimentos do mundo, ao invés de sermos seguidores exclusivamente do Senhor Jesus. Livro de Salmos, capítulo 82, versículo 5. Diz a palavra de Deus: eles não conhecem, nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse: vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia, morrereis como homens, e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuís todas as nações. Depois, João 10, 33. Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei: eu disse, sois deuses? Pois, se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis: blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Meus amados, como dissemos ao início, outra vez o dizemos: Jesus detém todo o poder e soberania nos céus, na terra e debaixo da terra. E ele jamais irá abrir mão disso. Cuidado, irmãos, com as pessoas que tentam se equiparar com Deus ou tomar o lugar de Deus. Fuja delas. Elas não são exemplo e tampouco companhia para nenhum de nós. Fuja também, meu irmão, desse tal de livre-arbítrio e de qualquer coisa que não esteja na Bíblia e não provenha de Deus. A grande maioria das pessoas gosta de se exaltar, de se autoglorificar. Mas a palavra de Deus nos ensina que aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque, afinal, tudo provém dele. Principalmente a nossa salvação. Porque alcançamos graça e fomos escolhidos por ele, antes mesmo do nosso nascimento. Não podemos, meus irmãos, estar no centro da vontade de Deus enquanto estivermos fazendo as nossas vontades ou as vontades do mundo, ao invés da vontade dele. E a vontade do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, é que nós sejamos humanos, fiéis cumpridores dos seus mandamentos, e deixemos que Ele seja Deus para nós, justamente como Ele é, em verdade. Mas que, desde já, sejamos um espírito com Ele, filhos adotivos, para que no futuro venhamos a ser galardoados e condecorados com a sua glória e a sua companhia para todo sempre. Um espírito que vive em permanente contenda com o Senhor não está no caminho da vida eterna. E a menos que passe por uma drástica transformação, demonstra claramente que não está entre os escolhidos, eleitos e predestinados para a salvação. E o seu destino, meus irmãos, já é conhecido de todos.
A Bíblia, meus irmãos, relata o céu como um lugar de paz, amor e louvor ao Senhor. Então precisamos viver em paz, em amor e em louvor ao Senhor desde agora, para sermos por Ele aprovados. Mas os que são eleitos, escolhidos e predestinados, ainda que não o saibam, logo deixarão a soberba e a rebeldia e irão encontrar o caminho da humildade, da verdade e da submissão ao nosso soberano Deus. Porque, meus irmãos, para isso já estamos predestinados. Fiquemos, então, meus amados irmãos, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado, exaltado e glorificado seja o nome que está sobre todo nome, o nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Graça e paz.